Imaginem, senhores, quanto dinheiro público tem envolvido em eliminar canais que falam verdades, que trazem soluções práticas para as redes, como o meu canal, mediante o grupo que pegou milhões do Estado durante a pandemia para fomentar campanhas de saúde, de picadinhas, escritórios de publicidade que manejam o andamento das páginas, que manejam todas essas porcarias que estão sendo realizadas com a minha imagem. Eu acabei de ver que eu já tenho uma playlist nos meus canais que constam os atos terroríficos daquele grupo em criar uma mãe satanista, me desvinculando de qualquer prática dessas que são cristianas. Como eu digo, Jesus está em mim. Já repeti, Jesus está em mim. Para ver a má intenção dos grupos, que inclui Conselho Tutelar, Promotoria da Infância, administradores do Ministério Público desde o ano 2018 e anterior a isso, quando não nos deram o tratamento que envolve elementos que o Estado convencionalmente ou oficialmente, como eles gostam muito do termo oficialistas, não dão para as pessoas. A perseguição política, ela é originária na saúde pública e todas aquelas contendas que a gente viveu quando não podia ficar perto das crianças porque o Estado sequestrou a família para um tratamento obrigatório. Lembrando que o outro tratamento que a gente precisava não era disponível no país, e também o Estado fraquejou, o Estado conspirou, o Estado negou o direito civil de nos enviar para aquela clínica que presta assessoria e atendimento para fortalecer o paciente tanto antes de químio quanto depois e curá-lo sem o uso desta substância obrigatória em muitos países, mas não em todos os países. O que faz com que podemos, de modo simples, denominar a medicina ortodoxa do nosso país como sanguinária e como vampirista e como sequestradora de direitos, sequestradora inclusive de materiais humanos e de pessoas, nos níveis de obrigá-lo a participar da tortura, enquanto nega a qualidade para a pessoa superar a doença implantada pelo próprio Estado. Analisando mais a fundo e ainda sem estar com as capa a capa do processo, porque não tive interesse anterior de ler essas coisas, mas vendo a fraqueza da nossa advogada mediante a corrupção e mediante os fatos que ela já está toda assombradinha, pelo conluio político do estado de Santa Catarina, que insiste em criar mais mazelas em vez de sair das mazelas sociais. Vai ter que nascer o governador e sua desembargadora moralistas que dizem que a moral são eles. Vocês não são moral nenhuma. Não são capazes de instaurar a verdadeira saúde no Estado, nem a verdadeira educação, para estar cobrando qualquer coisa da família que provê saúde de qualidade, educação e a segurança das crianças, para não ficar expostos à sociedade tóxica que vocês criam
com direito ao voto, colocando uma criança de 16 anos que não sabe nada da vida para votar. Nós estamos firmes, estamos fortes, estamos saudáveis depois de todos os atentados terroríficos ainda não investigados do próprio Estado. Porque quando resolve fazer uma investigação tardia, é corrupção, o nome do delito. O ostracismo, senhor governador Jorginho Melo, já foi consumado, é só assinar meu cheque. Independente da investigação posterior e tardia que venha a calhar a partir de agora, e que eu sinceramente acredito nos culhões daqueles investigadores e pessoas do funcionalismo público que vão estar trabalhando nisso e que estão exaustos de ver putinha maconheira mentindo sobre os fatos, professora sem escrúpulos que nunca foi mãe de criança nenhuma, agredindo a infância do meu adolescente, agredindo os meus filhos na medida que agride o pai e a mãe de forma inescrupulosa para tentar passar a mentira política que lhes favorece. Mediante conluios e mais conluios deploráveis que ficam atrás de cadeiras, não conhecem a realidade do lugar, não conhecem o que enfrentamos com a psicopata Máximos. E, sinceramente, eu tive a ajuda de uma professora incrível que foi humilhada por esta vagabunda, foi ostracizada por ela, enquanto ela fazia todo o mal contra o filho dela. E nas palavras dessa professora, eu pude saber a dor do coração dela, de algum dia ter sido boa para uma canalha de marca maior como esta. E eu não vou ter nenhum escrúpulo, mediante a investigação que tem que ser séria, contundente e rápida, ação rápida daquela delegacia com autonomia, para não seguir prejudicando as minhas crianças lindas, esforçadas. Como eu disse, procura entre crianças na escola que se aproxime do desenvolvimento moral e intelectual do Mateus Otávio Keiber. Só, que se aproxime do que conquistamos trabalhando em menor grupo. Eu não estou me vangloriando por isso, estou dizendo que me dei o privilégio de praticar as educações que são dadas para príncipes, princesas, reis e rainhas, para os filhos do Google, para os filhos do Zuckerberg. Eles não botam os filhos numa sala com um monte de criança para interagir. Isso é cochichar com criancinhas. E tive um resultado excelente, deslumbrante, enriquecedor, porque segui o método que o menos é mais, menos criança, mais resultado, menos criança, mais resultado. Eu sei o que é trabalhar com uma sala em Videira, na Embeleze de Videira, com 40, 50 mulheres e ter que fazer praticamente um showroom, arrumando eu lá num espelho com uma cabeça de boneca e várias turmas para aquela diretora daquela Embeleze pagar uma aula e botar todo mundo a aprender com a professora Meg, querendo que eu fosse estrela de eventos para aquelas turmas, e não é assim a metodologia, e em concórdia sobre o comando do Rodrigo Costa Pinho, uma sala melhor, mais deslumbrante, onde que não ultrapassávamos de 12 alunos, 10,
ou depois eu pedi que botassem mais alguns adultos porque eu tinha facilidade com o grupo maior, mas mesmo assim só funcionava, só se destacaram as alunas que me procuravam extra aula para fazer assessoria. Não funcionava o grupo grande. O grupo grande precisa de autonomia. Crianças em fase de aprendizado e alfabetização não têm autonomia. Estão construindo a sua autonomia. Não são autodidatas, estão construindo isso. Hoje o Mateus é autodidata porque rapidamente construímos isso para ele. Mas lá as crianças vivem a coletividade tóxica e ficam com necessidades emocionais, intelectuais, causadas pela deficiência da escola, que cria um povo fraco e dependente. Dependente da escola, dependente do professor, dependente das aulas, com necessidades de aprovação. O Mateus não tem necessidade de aprovação, ele chega e faz, ele é autonomia. Autonomia em resultados, autonomia em construção de qualquer coisa que a mente criativa dele queira construir. Ele só aprendeu a ler quando ele decidiu que ele queria isso. Mais de 2 anos de imposição e método e cobrando dele fazer as aulas não funcionaram. E em menos de 1 mês de autonomia ele se virou sozinho. Mas claro, é uma criança, eu tive que dar direcionamento, não fazer aulas chatas, aulinhas só as necessárias. E aí a gente vai construindo a educação da criança. A educação de criança é construída segundo aquilo que a criança mostra, a desenvoltura, a habilidade tem a ver com o meio que ela vive. Agora nós vamos chegar no Shangri-La daquilo que interessa para as crianças. Não é para o Estado corrupto, não é para instituições aborridas. Isso interessa para a criança, adultos responsáveis, amorosos, criativos, que não encham a cabeça da criança com 1001 livros, que dê o tempo deles, usar o tempo deles para construir coisas. Construir. Seja isso ao lado do pai ou ao lado da mãe. Construir, seja uma profissão, seja autonomia para escolher os conteúdos que vão direcionar a escola que ele vai estudar. Eu já dei muitas opções para o Sérgio de estudar várias coisas. E livros, e audiolivros, e todas essas coisas para ele já ter essa direção, mas eu sei o que ele quer no coração dele, é isso que eu tenho que ajudar ele a conquistar. Ele já está numa fase diferente do Mateus. Mateus está em outra fase. Quem tirou o direito do Mateus, desde a sua tenra infância, foi o Estado, com a sua saúde tóxica. Então é o Estado que tem que ressarcir o Mateus. Não sou eu a mãe. Essas imbecilidades que colocam à disposição das pessoas, que cada vez tira a qualidade de vida, tira o estilo de vida. Nós estamos na Costa da Lagoa porque nós gostamos de andar de chinelo. Nós gostamos de viver essa natureza exuberante em nós e nós nela. E gostamos também de superar a sociedade tóxica. Senão não estávamos aqui, não teríamos voltado para denunciar toda a porcaria que existe aqui. Que já estava sendo denunciada antes, ficou evidente com os atos de terrorismo e continua sendo denunciada depois. Focando no Mateus, onde que o menos é mais. Mais alimentação saudável, mais alimentação atômica,
mais conhecimentos de sobrevivência e básicos para a vida, menos conhecimentos de um estado tóxico e obrigatório que vai ensinar a ler livros e estudar coisas que nunca vão servir para nada na vida dele, queimando o tempo, queimando a vida, queimando a terra, a infância dele. Quando ele estava lá mediante o CEPOM, que eu não podia nem entrar acompanhar o Renato e nem tinha que ficar fora, são as regras, né? O que acontecia com essas vadias políticas, politiqueiras baratas de conselho tutelar? Algum dia alguém foi dar uma palavra de consolo, de conversa, oferecer uma ajuda com alimentos, com materiais para a criança que ficava exposta lá no hospital? Não. Ninguém, nenhuma dessas professoras vagabundas nunca se interessou por vaga, por nada. Agora elas querem usar isso forjando politicamente para se limpar dos seus crimes, seus crímenes. E não vão se limpar através dos meus filhos, não. Elas vão pagar tudo o que fizeram. Nos últimos anos, no ano de 2018, em todos os tempos, porque eu vou jogar tudo na mesa. Inclusive a porcaria que estão projetando aí 20 dias antes de botar a gangue na minha casa, projetaram um monte de coisa, assustaram o Mateus. E ali eu criei um homem. Mostrei a realidade e disse, nós vamos lutar como brava gente brasileira, bravos catarinenses. E não vamos se entregar para essa porqueria, não. E não se entregamos. E não vamos se entregar, não. Quando os canalhas que não sabem sequer o efeito da vitamina C, 2.000 miligramas num organismo, quando esses canalhas começam a botar todos esses papéis que eu tenho aqui para intimidação da família, fazer de tudo para desqualificar o pai e a mãe de família, inclusive contra a nossa saúde mental. Se quem está nos atacando, inclusive psicologicamente, é o Estado, como que o Estado poderia dizer se eu tenho ou não saúde mental? Isso é um conluio deplorável de perseguição política. É claro que temos sabedoria, integridade, saúde mental para enfrentar, inclusive, a advogada do Renato sendo corrompida por alguém. Mas não se corrompe não, senhora, porque pode piorar. A senhora acha que não, mas pode piorar para você também. Pode piorar. Eu vou dar o último carteiraço nas instituições de criança. Naquele tal de canalha que me ouviu e não me entendeu e não se esforçou para pegar sua bicicleta, vir fazer um passeio aqui, conversar de boa, conversou comigo oficialmente, conversa extraoficialmente. Nós fomos capazes de desprezar um transplante de medula óssea porque sabíamos o objetivo daquilo, que era levar a vida do pai de família para o buraco e não era corrigir o que estava nele. E essa mesma coragem a gente vai levar para a educação neste momento. Gostaria de avisar todas as autoridades que não ousem continuar sendo canalhas. Não ousem. Eu não gastei 4 anos da minha vida estudando, enquanto mediante ataques contundentes de sociedade decadente perseguindo, de instituição perseguindo, de medicina perseguindo, de justiça perseguindo, para nada. Cada vez que o Estado ataca o Renato, ele tira mais um pouquinho da saúde dele. Ele invade a cabeça dele. Ele desgasta o Renato. Em vez de indenizar
indenizar tudo que já fizeram de errado com o corpo dele, com o sangue dele, com a integridade geral dele, com os dentes dele. E que fica praticamente impossível para arrumar, mas como eu sou muito eficiente, a gente tem tido muito sucesso nisso. E tem contado com as estrelas, tem contado com o escritório da montanha também, né? Tem contado com o invisível. Eu quero dizer para finalizar esse vídeo que se essas putinhas maconheiras não for imediatamente presas para dar paciência e sossego para a família, eu vou até o fim do mundo para desacreditar o próprio Estado que se diz o melhorzinho do Brasil. Vocês têm que entender que a minha luta não é com o país. O país já se acabou. Já está vendido uma parte para a China, uma parte para não sei quem. Está tudo dividido. Estou trabalhando a nível catarinense, do meu estado, do meu município, desse município e de todas as coisas que estão sendo atentadas contra a nossa cabeça, contra o nosso sangue, contra os nossos filhos, e usando exemplos muito práticos de tudo isso. E eu quero dizer para as autoridades que têm culhões, que têm bagas, se acabou o tempo de vocês. Se acabou. Acabou lá em dezembro, disse dia 26 já acabava. Acabou-se o tempo de vocês. Comigo. Esse tempo que vocês estão construindo aí, através de uma suposta investigação, que para mim, eu não desacredito das pessoas que estão lá, mas eu desacredito totalmente das instituições. Porque é só uma pequena parte, tão pequena, de pessoas que têm um pensamento parecido com o da Meg, que é praticamente impossível reverter o mal que foi constituído através do direito positivo, das universidades, do próprio estudo, da própria porcaria antimoral, antilegal, que foi criado através desse direito positivo. É nojento o que fizeram com o Brasil, e pior do que isso é o que estão fazendo com as criancinhas. Nesses humaneiros tóxicos, que se tirar uma lá de dentro ou duas que passam por aquelas crianças, tu tira muito. Que vão acrescentar, que vão ser buenas madres, buenas professoras, como é o esquema. Ou era na época que eu fui para a escola, que já estava começando a ter esse avanço pioral, o OC e todas essas coisas implantadas. E a seriedade no assunto educação tinha sido dominada por a coletividade tóxica. Um beijo na bunda. Hoje é segunda. Que muitos professores ouçam. Que muitas pessoas discordem. Eu não estou aqui para vocês concordar ou discordar de mim. Eu estou aqui para expor uma situação que eu sei como terminar com ela. E o nome do jogo é mais vídeos, mais resultado, mais vídeos, mais resultado. Hoje eu falei pro Sérgio, não seria bom tu ler o livro aqui um pouco, teu irmão ler? Ele disse, pra quê, mãe? Aí sim parece que tu tá forjando, diz ele. Não precisamos disso. As coisas dentro da minha família estão bem resolvidas, diferente das coisas mal resolvidas no estado e na comunidade. Mas que eles fingem que tá tudo bem, que é porque eu dou uns gritos com o pai, uns gritos com o filho, que é o problema. Porque eu dou uns gritos na internet com as autoridades. Isso não é o problema, queridos. Isso são as soluções. E sem autoridade, ninguém consegue chegar a soluções nenhuma. O que é autoridade? É autonomia. Você vai ter autoridade sobre o assunto se tu tem autonomia no assunto. A única autonomia que as escolas e as instituições têm é botar a tarjeta nas crianças. É autismo,
que vem do GIT, mas daí não pode falar isso, só pode falar do autismo. É déficit de atenção, é instalar a psiquiatria, a psicologia, encher de Ritalina. Eu acompanhei mais de 6, 7 anos o menino com Ritalina, amiguinho do Serginho. Eu vi o que faziam naquela família, com o diabetes da mãe, com a Ritalina na criança e com o pai. Sempre criando uma mazela social em cima da outra, sem nenhuma solução contundente. Porque a solução contundente, ela vem de nós, vem de mim. E deve ter apoio do Estado. E já que eu não tenho, eu exijo a multa imensurável e ela é contundente que seja dada. Porque existe material suficiente que comprova tudo que o Estado fez. Por agir numa coletividade tóxica e não ter tido interesses. Qual foi o interesse do Estado? De me dar o que eu preciso ou me dar imposições? O que tem, dizia a tal da Joanita. Quando começar a botar esses médicos na cadeia para sempre, para revisar literatura? Quando botar professor que dá livrinho revolucionário para as crianças ler? Bota eles lá. Prende tudo. Tira o modelo improdutivo de dentro dos humaneiros. E bota o modelo produtivo, porque lá no país que está comprando o mundo, o modelo é produtivo. Não é improdutivo. A vida não é um lazer. Tu levanta de manhã, tu já tem que escovar os dentes, lavar a cara e tu já tá fazendo a eliminação, excretando. A vida não para, ela é uma contínua roda de manifestações. Quando eu coordenava a parte de educação psicomotora e música naquele SEBS, Centro Básico de Educação Psicopedagógica, lá para os filhos que iam para esse meu primeiro emprego, que os pais tinham que trabalhar 8 horas por dia, como diz a CLT. A CLT não nos domina, nunca me dominou, eu nunca aguentei nada em relação a isso. A maior fraude que existe no Brasil é a CLT. Então, essas coisas do nosso discorde do sistema nos obrigam a criar outro para nós. Ao menos para nós, para essa jurisdição, para esse castelo. Isso não quer dizer que eu não teria direitos que me foram negados em relação a tudo que me foi negado no processo da leucemia. E eu nem falo das minhas exigências maiores, eu falo de coisas básicas que eram dadas para outras famílias e não foram dadas para esta. Que não é possível reparar mais. Mas tem dinheiro para dar para propaganda de mais tóxico que vai ser colocado nas pessoas para fazer a propaganda, para ter aceitação social, enquanto que a assistência não é dada nem para aqueles que já estão na mazela social imposta pelo Estado. Não que eu me considere uma mazela social, mas eu participei das imposições e fui jogada aonde? E querem que eu fale um pouco da saúde? Da minha saúde? De detalhes de como eu tenho superado certas coisas que pode piorar muito mais a situação do Estado naquela obrigatoriedade que a gente viveu lá. E que ainda debochavam, se não ficar vai morrer.
Não ia morrer, não, e vocês sabiam disso, seus canalhas deploráveis, 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 deploráveis. Como os meus filhos, vocês não vão cochetear. Não vão cochetear. Cochetem com o de vocês. A Xixete quer cochetear, ela faça um filho. A outra aqui, bandida, já cotete com os dela. Cada um com a sua vida, cada um com sua saco, com sua pança, como dizia a abuela alemoa. E vamos lá, porque não vamos nos entregar, não vamos aceitar as imposições. O que as vadias políticas quiseram fazer com o Serginho? Transformar ele num delinquente, o pai num assassino, sem nunca ter matado ninguém, enquanto que os assassinos vizinhos programam tudo isso e a polícia não faz nada, porque considera que a política do país é essa, então vamos mostrar para essa gente que não vota, que já está fora disso, porque já conhece que as máquinas têm autonomia. Vamos para cima deles. De todas as maneiras, o que a promotoria fez, o que o juiz fez, o que as canalhas fizeram, se unem e se concentram num conluio tão grande que muitas famílias não sobreviveriam. Muitas outras mães de famílias já teriam se entregue a uma depressão absurda, se dadas por vencidas pela própria saúde, quando ela começa a reclamar e clamar que não está aguentando mais. Tanta injustiça! Mas eu tenho o pozinho sagrado, eu e o meu pozinho sagrado. Isso aqui é sagrado. É autonomia no resultado, meus queridos. É Guaraná da nossa rica Amazônia. É Guaraná. Eles criam propriedades naturais. As ervas sempre mudaram a minha vida. Por isso que eu tatuei uma planta. Eu sou praticamente uma planta. Uma trapoeraba. Eu sou uma trapoeraba. Meu professor tá lá do outro lado do mundo. No estúdio dele, ele colocou uma trapoeraba. Eu disse, que lindo. Ah, eu sou a trapoeraba do meu professor. Vou inventar um chá de trapoeraba para comercializar. A autodefesa, a legítima defesa, a voz, a vez, a cara e a coragem de uma cidadã mediante juízes, seja de um tribunal internacional ou de um tribunal nacional, sempre foi um direito. E não vai ter nenhum juiz calcinha que vai me tirar esse direito. Beijinho, beijinho, pau, pau.